Olá pessoal, prazer, meu nome é Daniele Abra, eu sou diretora comercial da MyBox. Hoje eu venho aqui apresentar um pouquinho mais para vocês de como que funciona a nossa operação de lojas próprias. Minha ideia inicial é trazer um pouco de como a gente se organiza, então aqui eu trouxe um pouco do organograma da nossa operação. No topo da hierarquia nós temos a diretoria, hoje eu represento a diretoria nessa operação de lojas próprias, então eu fico como diretora comercial do nosso negócio. Tenho ali como acho que braço e apoio o Thiago, que é o nosso CEO. Abaixo de mim eu tenho gestores, então eu tenho gestor comercial e gestor técnico. Um ponto que é super importante, eu acho que relevante eu falar aqui. Nessa nossa operação, nós temos essas duas frentes do nosso negócio que impactam diretamente a operação. Então, é super importante que essas duas funções estejam bem desenhadas e bem definidas. Então, por isso que hoje, quando a gente fala de gestão, eu vou dividir ela no que é comercial e no que é mais técnico e operacional. Falando um pouco sobre a gestão comercial do nosso negócio. Hoje eu tenho o gestor comercial centralizado, então eu tenho gestores que ficam aqui da franqueadora, que são as pessoas responsáveis por me ajudar ali a aplicar a metodologia e olhar para essa rotina de cada uma dessas operações. Hoje, cada gestor comercial, ele cuida de basicamente umas 5 unidades. Então, quanto mais lojas, mais gestores comerciais nós teremos, porque são as pessoas que nos ajudarão a dar vazão dentro dessas operações, dentro dessas unidades. Qual que é o papel desse gestor comercial? Nada mais é do que gerir de fato esse negócio. Então, microgerenciar ali essa loja lá na ponta, olhando para a parte de resultado, meta e a parte mais comercial. Esse gestor, abaixo dele, ele pode ter um gerente local. Isso não se faz necessário sempre, a gente sempre vai validar isso em conjunto, né? Então, a gente sempre vai analisar aqui, nível diretoria, o que realmente faz sentido para aquela operação. Então, tem algumas unidades que realmente a gente entende que precisam de um gerente local, pensando mais no relacionamento, pensando mais ali no tamanho, muitas vezes, da equipe, de como está formulado esse quadro, mas, normalmente, esse gestor comercial que ele está centralizado aqui, ele já consegue dar a devida vazão ali, porque dentro do escopo dele já está também toda essa qualificação e essa gestão da equipe que fica na ponta. Então, o gestor comercial, ele é responsável por isso, cuidar dessa rotina da loja, qualificar as pessoas que estão lá no dia a dia na operação e treinar tudo que for essencial pensando em desenvolver aquele profissional. Então, hoje, lá na ponta, a gente tem os vendedores projetistas, e aí eu acho que isso é um ponto importante da nossa operação. Nós não fazemos essas funções de forma separada, então não tem ali a pessoa que vai negociar com o cliente, fazer a venda, e a pessoa que vai projetar. O profissional, ele já faz as duas coisas. Esse gestor, ele é responsável literalmente por isso. Ele precisa entender ali o que esse profissional precisa desenvolver para que ele seja um profissional ali de fato mais qualificado para esse tipo de operação. O vendedor, ele faz todo o atendimento do nosso cliente, seja ele cliente final, especificador, como arquiteto, uma construtora, enfim, um profissional, faz o atendimento, entende as necessidades de projeto, ele projeta também e faz a negociação final ali e venda com todo o apoio da gestão, né? Seja ela centralizada ou seja ela local, vai depender ali, como eu comentei, da necessidade dessa loja. Do outro lado, a gente tem a parte mais técnica. Eu tenho um gestor principal que ele cuida literalmente ali da parte mais processual, de fato, desse negócio, e aí eu vou explicar um pouquinho mais a fundo o porquê, e olha também para a parte ali mais operacional da ponta. Então, realmente, aquilo que a gente precisa fazer e o que está dentro do nosso escopo para que aquele contrato que foi vendido, ele seja entregue da forma devida. Abaixo desse gestor, eu tenho 2 supervisores, e aqui que eu divido de fato as frentes dessa gestão. Eu tenho o supervisor de finalização e o supervisor de pós-vendas. Explicando o que seria essa finalização, né? Que assim a gente chama aqui. Finalização nada mais é que a gente pegar aquele contrato, aquele projeto que foi vendido e fazer dele um projeto executivo, um projeto técnico. Por quê? É desse projeto que nós conseguiremos ali fazer a fabricação daquele contrato, né? Daquele projeto, daqueles móveis. Então, o finalizador nada mais é que uma pessoa muito técnica, que ela olha para método construtivo e ela faz um caderno técnico do que foi vendido para que
essa venda ela seja tanto fabricada dentro da indústria e também para que ela seja montada lá na ponta, para que quando o montador, que é o profissional ali responsável por executar a montagem dentro da casa do cliente, para que ele consiga identificar qual é o padrão de montagem e tudo aquilo que ele precisa fazer. Então, dentro desse caderno técnico tem todo o detalhamento daquele projeto. Temos então um supervisor de finalização, que é a pessoa responsável por controlar de fato prazos. Então ela recebe toda a demanda que a gente tem de todas as operações e ela entrega isso para os nossos finalizadores, que também são profissionais centralizados, para que eles possam dar vazão. E aí pode vir a pergunta, por que a gente tem esse profissional hoje centralizado? Literalmente porque a gente precisa garantir um padrão e uma qualidade de forma muito assertiva na ponta. Então a padronização ela é importante, porque tanto fábrica quanto montador, eles precisam do máximo de detalhes possíveis para que tudo saia conforme ali o planejado. Então, é mais fácil e mais assertivo para a gente centralizar esses profissionais, porque daqui a gente consegue treiná-los, qualificá-los e direcioná-los para aquilo que literalmente a gente precisa, pensando em cada fabricante que a gente tem homologado. E do outro lado, eu tenho o supervisor de pós-vendas. Esse pós-vendas vai cuidar do pós-vendas local. Então aqui, até explicando um pouco para vocês a diferenciação de cores, o que está em laranja é local e o que está em marrom é de fato o que fica centralizado aqui dentro da nossa operação. Pensando em vendedores, eu vou ter sempre ali de 3 a 4 vendedores dentro da unidade, né? Vai depender de fato ali do volume. E pós-vendas é sempre uma única pessoa. O que essa pessoa ela faz na ponta? Ela é responsável de fato por cuidar desse consumidor. Então ela dá todo o atendimento ali, ela presta todo o atendimento para o consumidor final, além de acompanhar 100% da obra desse cliente. Então, ela é responsável por garantir a qualidade final daquilo que está sendo montado. Então, é a pessoa que nos ajuda a fazer a gestão local de toda a equipe de montagem. Parte de organograma é basicamente isso. Então, falando de forma ali um pouco mais superficial, né? Porque, claro que nós temos ali inúmeras microfunções dentro de cada um desses escopos, mas acho que desse formato dá para vocês entenderem um pouquinho hoje de como a gente se divide. Então, parte comercial, parte técnica, e aí dentro de cada uma dessas frentes temos as pessoas ali responsáveis por nos ajudar a dar vazão nesse negócio. Aqui no próximo slide eu trouxe um pouco para vocês o impacto que isso traz. Então, legal, a teoria funciona, né? Na teoria tá tudo muito lindo, mas na prática, como que isso de fato vai impactar uma operação? Aqui eu trouxe 3 exemplos. O primeiro deles é o impacto que isso pode trazer numa operação, mesmo ela sendo pequena. Então, aqui são os resultados, né? São números de uma MyBox Marcenaria Moderna, são números reais de uma loja, a loja de Maringá, que fica no estado do Paraná. Essa loja, na verdade, no ano de 2024, ela não era uma loja que nós fazíamos a gestão, era uma loja 100% franqueada. E aí, o porquê que eu bati na tecla que é uma MyBox Marcenaria Moderna? Então, é uma loja mais convencional, de um padrão mais médio, né? O que eu quero dizer com padrão mais médio? Uma loja que tende ali, até eu acho que pela forma que ela se posiciona, atender um público mais B, C, com um showroom muito menor. Então, aqui eu tenho uma loja de mais ou menos 80 metros quadrados. É um perfil de loja que normalmente atende mais o consumidor final, não é uma loja ali tão voltada para atender especificadores, arquitetos, designers e etc. E aqui é basicamente o resultado de desempenho que ela teve em 2024, então um ano que nós não estávamos ali na gestão do negócio, e depois o que nós conseguimos desempenhar em 2025, quando nós assumimos a gestão. Aqui, em abril, o que vocês vão ver? Um pico realmente de faturamento, porque até pelo nosso know-how, né? E pela facilidade que a gente tem ali, acho que de nos conectar ali a esses especificadores. Nós fizemos uma parceria com uma construtora que nos trouxe uma oportunidade, ali fechamos 2 apartamentos, por isso que em abril a gente teve de fato esse pico ali, né? Foram 2 apartamentos que totalizaram um pouco mais de R$800 mil, mas mesmo assim, eu acho que o que o ano de 2025 mostra como um
todo, foi uma constância no resultado e sempre nessa casa de 250 mil, né? Então, no ano de 2025, a gente aplicando 100% dessa metodologia com a nossa gestão mais centralizada, a gente conseguiu bater o marco ali de 2.850.000. Então, a gente sai de 400 mil anual e vai para mais ali de 2.800.000. Então, isso é o impacto real em uma operação dentro da MyBox. Outro exemplo que eu trouxe aqui, e aí aqui muda um pouquinho também, né? Eu acho que até o resultado ele é um pouco mais expressivo, muito porque aqui a gente já se posiciona de uma forma diferente. Esse é o resultado de uma loja, MyBox Concept, e aqui eu trouxe o resultado de 7 meses de operação. Essa é uma loja que inaugurou ali no dia 1º/5, né, de 2025, e ela desde o início ali, até pela forma que ela se posiciona e pelo trabalho que a gente faz já com arquitetos, designers, construtoras, é uma loja que já desde o início ela consegue ali atingir um marco diferente. Então, primeiro mês a gente faturou ali na casa dos 300 mil e esse faturamento ele foi crescendo ali, ele teve o seu pico, né, de mais de 1 milhão de faturamento em setembro, que pra gente é um mês super positivo, muito por todos esses contatos e essas parcerias que a gente vai fazendo ao longo do ano. Então, é uma loja que em 7 meses bateu ali o faturamento de mais de 4 milhões de reais, né, teve um faturamento médio mensal de 590 mil, mas eu acho que o mais importante e o mais legal aqui é lembrar que essa é uma operação nova. Então, uma operação que não atingiu ainda a sua maturidade total, é uma operação que está ainda ali caminhando, né? Uma operação que ela está ainda maturando e que mesmo assim a gente consegue já enxergar números super expressivos. E aqui eu trouxe também outro exemplo muito mais simples, mas que também mostra um pouquinho desse impacto de fato que a metodologia ela traz. Então, essa operação era uma operação em São Luís do Maranhão, ela não era uma loja concept, a gente reformou ela, acho que remoldou de fato toda a unidade, toda a operação, reformulamos equipe, recontratamos pessoas, desenvolvemos, enfim, e aplicamos 100% daquela metodologia que eu comentei ali no início. Então, foi uma operação que ela inaugurou no mês 11. Logo no mês 11 ali que a gente inaugurou, ela já teve uma venda, né, expressiva ali de 100 mil reais. E logo no segundo mês a gente já atingiu mais de 300 mil que a gente tinha de expectativa. E aí, aqui fica, acho que até como informativo para vocês, algo que pra gente é super importante. Pensando em toda essa organização, em todo esse resultado, hoje, aqui dentro, nossa operação, a gente trabalha 100% com metas. Então, quando a gente olha para uma loja concept, o meu gestor comercial, ele tem como meta atingir ali 500 mil de faturamento numa loja como essa, numa loja concept. Claro que, né, a gente sabe que o mercado ali, ele tem as suas variações, a gente coloca ali, então, uma meta dele precisa bater pelo menos 8% desse resultado, que vai gerar em torno de 400 mil, mais resultados que já começam ali tão expressivos, a gente sabe que ele tende a fazer uma rampagem natural e bater números como essa primeira loja que eu coloquei aqui. Então, naturalmente, é uma unidade que tende a atingir ali um volume mensal de 590 mil de venda. Então, acho que é isso, pessoal. Acho que deu para vocês entenderem um pouquinho de como que funciona a nossa metodologia e também do real impacto que isso causa na ponta. Fico super à disposição, então se você está analisando o nosso modelo de negócio, venha nos conhecer, venha nos visitar. Fico aqui também na nossa sede em Campinas, então adoraria tomar um café com cada um de vocês, tá bom? Obrigada, um abraço e até mais.